E aí, pessoal, tudo beleza? Nesse episódio, a gente vai entender um pouco mais sobre a navegação do React Native. No React Native, a gente tem o React Navigation, que no caso é a lib mais usada para se usar com o próprio React Native. Então, aqui a gente vai ter vários estilos de navegação já implementado por ele, por essa lib, na verdade. Então, a gente vai ter ali tabs, então você pode ver aqui como tem no Instagram ali, o home, uma configuração, um profile, alguma coisa. A gente também vai ter as stacks, que é quando você entra, por exemplo, dando a mesma continuidade no exemplo do Instagram. Quando você entra ali em um post ou você abre um Reels e aí você volta, sempre aparece aquela setinha ali para você voltar. A gente também tem modais, então aqui quando você abre ali compartilhar, vou compartilhar um post no Instagram, aparece um modal. A gente tem o drawer, que é aquela navegação que você puxa para o lado e tem várias opções ali, geralmente usado bem pelo Google. Tem também até a parte de Deep Link, então, por exemplo, acredito que você já deve ter visto, usando o caso do mesmo caso do Instagram, se eu compartilhar o meu perfil do Instagram com você, aquele link, quando você aperta, se você tiver o app do Instagram instalado, ele vai abrir dentro do app do Instagram, ao invés de ir para o navegador. Então, tudo isso já é implementado nativamente por essa lib. E aí, para a gente começar realmente a entender como ela funciona, vamos partir diretamente para a instalação. Então, você vai vir aqui em Read Docs, ele vai falar de alguns pré-requisitos. A gente já tem tudo, que seria conceitos do React Native, conceitos de React, conceitos de hooks e até do contexto ali. Essa parte é um pouco mais avançada, como diz aqui, mas a gente já viu alguma coisa sobre. Também os requisitos para rodar, então seria o React Native, o Expo e o TypeScript, aí ele mostra as versões. E aqui tem a própria instalação, então eu vou copiar aqui. Aqui eu também já tenho um projeto rodando, então eu vou abrir ele aqui, vou pausar. Vamos fazer a instalação com o Yarn. Então, deixa eu até dar um zoom. Vamos adicionar essa dependência. Enquanto ele carrega aí, eu vou mostrando mais algumas coisas. Então, aqui a gente tem também... essa lib vai precisar instalar mais duas dependências, que são o React Native Screens e também o Safe Area Context. Ele também dá a opção aqui de instalar. Então, a gente tem com o Yarn. Então, eu vou copiar o Yarn. Vou voltar no projeto. Já instalou. Vou instalar essas duas. E a gente vai falar um pouquinho até sobre essa do Safe Area. Então, só para você ter uma ideia do que é o Safe Area, ele basicamente vai dizer para a gente onde é o espaço visível para se trabalhar. Então, eu vou abrir aqui o Note para a gente ver o que é que eu estou falando. Então, aqui a gente vai ter o Note. O Note é essa abazinha sempre que fica em cima do display. E o que aquela lib ela vai dizer é a partir de qual ponto, que seria esse ponto aqui, eu consigo interagir com o meu app normalmente. Isso também ele diz para o Note, mas ele também informa para a área de gestos. E a área de gestos, acredito que você esteja familiarizado com o iPhone, mas também no Android 9. A partir do 9, na verdade, a gente já tem disponível. Então eu vou colocar aqui também. E aqui seria essa barrinha branca, que geralmente a gente tem nos iPhones. E também a gente tem atualmente agora no Android também o 9, a partir do 9. Então geralmente a gente tem aqui, ó, sempre uma setinha também, parecida ali com o iPhone. E aí você consegue fazer toda a navegação ali também, trocando de aplicativos, etc. Então é isso, vamos voltar para o código. Já terminou, mas a gente vai voltar na lib para ver o resto das instalações. Então aqui para o iOS a gente vai precisar instalar as dependências nativas. Então eu vou rodar aqui um pod install. E aqui também a gente tem para o Android que sobrescrever um método de criação lá no nosso main activity. Então vou fazer isso, vou pegar o VS Code, vou apertar Ctrl P e eu vou buscar main activity Java. Vamos sobrescrever o nosso método de criação, que ele vai estar em extensão, pronto. Vamos indentar certinho. Com o método sobrescrito, ele também diz para a gente fazer o import no começo do arquivo. Então aqui em cima, junto com outras importações, a gente vai estar importando o Android OS Bundle. Aqui você vê que ele está instalando algumas dependências que são usadas no iOS. Terminou. Então o que a gente precisa fazer agora, no caso, é rodar. Posso até rodar direto aqui, a gente tem um script lá, Yarn iOS. Rodar novamente para que essas dependências sejam instaladas nativamente. Então se você tiver no Android também, já coloca aí um Yarn
Android. Já instala certinho para a gente testar. E após essa instalação, eu volto aqui para a gente ver se está tudo certinho. Aqui está pedindo para fazer o yes, eu já volto. Prontinho, o app já rodou aqui. E aí, só trazer novamente aqui, a gente tem o último passo, que seria literalmente usar o nosso container, que é o nosso provider. Então, eu vou colocar aqui para a gente não perder essa aba. E aí, a gente vai colocar isso lá no nosso app. Então, src, app.js. Vou fazer um import aqui do nosso container. E esse container é um provider, igual esse theme provider. Então, abaixo do theme provider, eu vou passar o nosso container de navegação. Agora sim, então agora a gente está usando a lib e a gente também já está envolvendo nosso app com container de navegação. E agora, para a gente finalizar, vamos apenas fazer um reload aqui, só para ver certinho. Tá lá, nosso app continua funcionando normalmente. Então aqui, qualquer coisa, mostrar a senha, tudo normal. E aí, no próximo episódio, a gente vai criar a nossa primeira navegação. Então, para a gente não perder nada do que está feito até agora, a gente vai criar uma nova branch. Então, a gente vai chamar ela de feature. Agora, a partir de agora, na verdade, a gente vai começar a seguir alguns padrões que você pode até buscar aí por Git Flow. Então, a gente vai ter vários padrões que são features, hotfix, fix normal. Então, são várias nomenclaturas. E geralmente na Steam a gente trabalha usando o feature, o número do card, caso tenha. Então a gente coloca o número do card, underline e o nome da funcionalidade, do fix, etc. Como aqui a gente está trabalhando apenas com a criação, então a gente vai colocar o React Navigation. Acredito que fica bom assim, fica bem descritivo. E aqui a gente já pode também adicionar nosso primeiro commit, então o git add, tudo. Então a gente quer adicionar tudo que a gente fez até aqui. E vamos dar um nome para esse commit. Commit "-m". Vamos chamar de initial navigation setup. Vamos dar enter. Legal. Aqui ele não atualizou. Atualizou agora. E aí a gente pode também já mandar essa branch diretamente para o GitHub. Então vamos dar um git push. Geralmente eu faço isso aqui para pegar o nome da branch. Mas é bem simples. Então vou manter. Vou mostrar na verdade. Então git branch I show current. Quando o nome for muito grande, botou o N aqui, branch. Quando o nome for bem grande, então você consegue copiar assim facilmente. E aí a gente vai fazer um git push origin. Então a gente vai mandar para o nosso repositório de origem. E aí passando nossa branch. E ele já criou certinho. E aí sim, a gente conseguiu criar nosso primeiro passo do React Navigation. E eu te vejo no próximo episódio.